Bem, então, que história? Que história é essa que esse informante tem, sobre a qual vários meios de comunicação, incluindo o próprio Vice Report e outros mais, têm relatado uma situação terrível? Jason Reza Warjani afirma que ele teria tentado revisar dados de 2 sites que têm a ver com o tema de DNA humano. Ou seja, o famoso Ancestry. Vocês lembram desse site em que você manda seu DNA? Sim, eles te dão as instruções. Você coloca o DNA, manda para eles e eles te dizem: você tem família em várias partes do mundo, seu DNA. Pois é, está composto. Talvez uma porcentagem de asiáticos de tal região, de indígenas nessa parte da América. Não sei. Ou seja, mostram tudo até sua árvore genealógica. E se tem pessoas que estão na sua árvore genealógica e que também fizeram o mesmo teste, ele te diz: olha, sabe de uma coisa? Você tem um primo distante em tal país. Cara, que loucura. Acho que você até pode entrar em contato com ele se quiser, ou seja, algo assim. E existem vários sites assim, né? 23andMe ou Ancestry assim, né? A ideia é detectar o DNA, mas supostamente o que relatam nessa denúncia, que é feita por parte, insisto, desse informante, por assim dizer, né? Essa denúncia que é feita, né? Que aqui está o relatório, né? Diretamente. Diretamente na Vice, né? Em vários Vice e outros meios, no Estado republicano, o informante garante que a CIA tem uma forma de acessar essas páginas, porque eles dizem que é totalmente privado. Ou seja, que nunca vão revelar o seu DNA para ninguém, né? Mas a acusação é que, e obviamente isso não está comprovado oficialmente, e acho difícil que venham a comprovar oficialmente, mas a denúncia afirma que a CIA tem acesso, tem uma porta dos fundos para entrar nesses sites e revisar o DNA das pessoas. Mas não só isso. Assim porque querem espionar e querem saber quem você é ou de quem você é parente, com quem você tem parentesco. Mas supostamente porque eles querem buscar uma certa parte do DNA que as pessoas têm e que supostamente seriam, bem, vamos dizer, conectadas a seres de outros mundos, ou seja, que existe uma espécie de humanos entre todos ali vivendo. Pode ser vocês, pode ser eu, qualquer um pode ser, né? Que é uma espécie de híbrido, por assim dizer, já muito distante, né? Ou seja, você tem aí um pedacinho do DNA que não é humano, né? E que está aí, né? Circulando. A história sobe de nível principalmente quando Buchanan afirma que houve 3 supostos seres, ou um grupo que eles chamam de nórdicos, né? Supostos seres nórdicos, como eles chamam, né? Que se aproximaram dessas pessoas em um restaurante e falaram com elas sobre esse caso. Eles pediram a esse ex-agente da CIA, supostamente, que os ajudasse a evitar, ou melhor, a lidar com essa situação. Ou seja, eles entram em contato com essa pessoa, uma pessoa a quem pediram ajuda para ajudá-los. Não para essas páginas, porque eles não querem que isso seja revelado. Ou seja, eles não querem que essa suposta linha de DNA dentro dos seres humanos seja revelada. Ancestry, o site, foi questionado se isso era verdade e relatou que eles não receberam nenhum pedido validado. Eles só podem autorizar a entrada da CIA ou de uma agência de investigação apenas em caso de um crime atual, certo? Aí sim eles podem validar, mas é um processo legal longo. Não é assim, aberto para todo mundo. O caso está revivendo o medo, primeiro, de como as bases genéticas do mundo são usadas, como são utilizadas pelos governos e de possíveis vazamentos de dados biométricos. A leitura dessa situação, além do tema misterioso e do extraterrestre, o preocupante seria o manejo do uso dessas informações. Agora, saindo e entrando no tema do mistério, aqui a coisa absurda e que talvez agora nos pareça totalmente impossível, né? O difícil de acreditar é justamente a parte de que existiria uma suposta linhagem de seres humanos com parentesco com outras raças, por assim dizer, né?
que teriam que ser muito próximas das nossas, que teriam que ser basicamente humanos ou humanoides, ou seja, basicamente humanos, né? Para que pudesse existir essa, suponho eu, essa relação, né? Agora também teríamos que ver, já houve geneticistas que dizem, pois, que há certas coisas um pouco inexplicáveis no lado humano, em geral, nos DNAs do humano. No sentido de que parece que, em certo ponto, na história do DNA, houve certos saltos evolutivos muito estranhos, ou seja, muito rápidos, saltos em que o ser humano parece como se tivesse sido empurrado, a partir do DNA, não é? Como se tivessem impulsionado para que se tornasse um homem moderno e não, bem, quase um primata, basicamente, né? Mas, bem, no final das contas, são coisas que circulam entre alguns especialistas que veem isso, até mesmo afirmando que a adaptação do ser humano a este planeta, ao planeta Terra, não está bem feita. Ou seja, diferente dos animais que os seres vivos normais da Terra estão muito adaptados à Terra, eles explicavam por que, ergonomicamente, a nossa adaptação não foi tão boa assim, né? Ou seja, do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista mental, essa é a nossa força. Talvez essa tenha sido a adaptação que fizemos, né? Nos adaptamos mais para a parte, digamos, mental. Mas enfim, a questão é essa. Ou seja, diferente dos da Terra feita. No final, fica essa reclamação, essa denúncia que o informante faz. É uma loucura, né? Imaginar que poderia haver essa combinação nos depósitos de DNA, Imaginem só as bases de DNA de milhões de pessoas, tudo o que poderia ser descoberto. Quer dizer, de verdade, digo, do ponto de vista estatístico e científico, seria. É super interessante. Todo esse relatório e todas essas páginas, eu acho que agora, mais do que nunca, tem muita relevância para o futuro, né? Para detectar até mesmo possíveis problemas, né? De como é o ser humano e como vai a evolução. Ou seja, já pelo menos no ser humano, e isso comentaram há pouco tempo. Aqui eu comentei, não lembro qual grupo científico dizia que a evolução darwiniana para o ser humano acabou, né? Ou seja, no sentido de que não é que acabou para sempre, mas sim que a evolução tecnológica vai nos acelerar muito mais rápido do que a darwiniana. A darwiniana precisa de uma evolução muito lenta por períodos de centenas de milhares de anos, certo? A evolução tecnológica é imediata. Já fazem experimentos alterando o DNA humano e animal, algo já conhecido, mesmo sendo proibido em muitos países. Já foram feitos pequenos experimentos para evitar certos males congênitos, não é? E já conseguiram coisas muito avançadas. Inclusive, um cientista chinês foi preso por fazer experimentos com gêmeas, vocês lembram? Ele aparentemente conseguiu tirar delas um problema congênito que a mãe delas tinha. Mas como ele não tinha permissão, acabou se metendo em problemas e supostamente está preso. Outros acreditam que, na verdade, ele não está preso e que foi apenas uma advertência e deixaram ele continuar trabalhando. A questão é que há muitas controvérsias nesse assunto. Mas sim, o DNA é o que... Ou seja, a modificação do DNA é a evolução que vai acontecer com o ser humano daqui para frente, né? Já a evolução darwiniana, bom, já ficou obsoleta para nós nesse sentido, né? Vamos a outros assuntos importantes. Vejam só, o FBI está fazendo uma busca em uma fábrica. Vocês se lembram daquele grande problema que houve em uma fábrica do grupo Aerospatial Garden? Lembram? Aquela em que houve uma explosão enorme e evacuaram cerca de 50 mil pessoas, lembram? Lá na Califórnia. A gente acompanhou tudo isso aqui, lembram? Bom, acontece. Agora vai ter uma investigação. E uma investigação que, segundo dizem, vai ser uma investigação bem ampla, ou seja, uma investigação bem rigorosa que vão fazer agora. Por quê? Imaginem o risco que a população correu. Ter que evacuar 50 mil pessoas não é pouca coisa. Talvez possam pensar, não sei, pode ser sabotagem. O que está acontecendo? A intervenção federal, ou seja, do FBI, foi realizada em uma instalação do Garden Group, do condado de Orange. Dentro do caso que continua aberto, obviamente,
pelo superaquecimento do metacrilato de metila. Isso aconteceu no dia 21 de maio, que comentamos aqui junto com vocês, e acompanhamos toda essa situação, como tudo foi acontecendo e como o problemão se espalhou, né? Vocês se lembram disso? Quer dizer, realmente foi. Olha, de verdade, foi tremendo. Teve evacuações, teve tudo isso. Evacuações que duraram uns 2 dias, ou seja, realmente foi tremendo, né? É isso aqui, né? É essa área. Por sorte não explodiu. Quer dizer, o problema é que havia um superaquecimento interno. Se tivesse explodido, teria sido terrível, né? Terrível. A ordem de busca assinada pelo juiz federal desde a semana passada autoriza a apreensão de documentos, amostras do produto químico e registros do sistema de resfriamento da instalação. O incidente que desencadeou uma investigação ocorreu em 21 de maio, quando um tanque de 22.700 a 26.500 litros de metacrilato de metila, um líquido altamente inflamável e tóxico que começou a aquecer na planta. As avaliações garantem. Bem, iniciaram a investigação no dia seguinte, mas não haviam entrado já de maneira oficial, já como costuma fazer o Pentágono, o FBI, quando há um problema desse nível, é um problemão grande, não é mesmo? Então, bom, fiquem atentos ao que o FBI está fazendo. Tomara que a informação seja pública, mas duvido muito, não é? Enquanto isso, vou mostrar a próxima imagem. Vejam só. Ser fechado. Aconteceu só desde as 3 da manhã. Esta é a ponte da Crimeia que está fechada há 8 horas. A ponte da Crimeia, por alguma razão estranha, está fechada há 8 horas. Eles acham que algo está acontecendo lá também. A Rússia está começando a ficar mais desconectada da Crimeia, e é isso. Bem, no final das contas, é um movimento militar muito importante, porque isso mostra até mesmo uma tentativa de recuperar o território ocupado há muito tempo. Também, neste momento, um alto funcionário israelense estaria furioso com o acordo emergente entre Trump e o Irã. Ele diz, isso não é bom. Ele diz, esse não é um bom acordo, é ruim para nós e prejudica os interesses. De acordo com o que foi relatado de Israel, um alto funcionário de Israel ou um alto funcionário israelense não concorda. Os iranianos não concordam. Os israelenses não concordam. Acho que o único que quer esse acordo é Aragache do Irã e Trump dos Estados Unidos, certo? Porque o grupo, digamos, do líder supremo não quer o acordo, né? Os israelenses também não querem. Os israelenses dizem que esse não é um bom acordo. É ruim para nós e prejudica os interesses de Israel. Israel não pode influenciar o processo. Nossa voz não está sendo ouvida. E eles chamam isso de acordo da Copa do Mundo, dos 250 anos dos Estados Unidos e do aniversário de 80 anos de Trump, é assim que eles chamam todo esse nome. Ou seja, como dizendo que o acordo é por causa da Copa do Mundo, pela comemoração dos 250 anos dos Estados Unidos. E pelo 80º aniversário de 80 anos de Donald Trump. Ou seja, esse é o acordo. Dizem que isso foi reportado pelo Gine News, que é um meio de comunicação israelense. Os israelenses dizem que não concordam, que não gostam do acordo e que, bom, nem sequer foram levados em consideração. Né? Imaginem só. Então, evidentemente, isso ultrapassou, pensando nas alianças que os Estados Unidos têm com Israel. Chama atenção que não, esteja sendo alcançado um acordo entre eles, né? O que isso quer dizer? Pois talvez Donald Trump queira levar o acordo, talvez por um certo nível de desespero, né? Da Copa do Mundo, do que você quiser, mas não porque os Estados Unidos insistem que o acordo seja feito amanhã. Bom, já faltam 13, 14 horas para que o acordo aconteça. Paquistão afirma que o acordo será feito. Uma parte de Irã concorda, outra discorda. Muito interessante o que ocorre agora. Me chama a atenção a reação de bem de Israel também. Vejam o que está acontecendo nesta imagem. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Segundo o que relatam, a China está operando cerca de 1.000 fazendas industriais de gafanhotos que produzem uma massa de centenas de milhões de insetos anualmente. Dentro dessas estufas, esses gafanhotos são criados e colhidos em 35 dias. Para petiscos fritos, pós de proteína comerciais, ração animal e remédios tradicionais para a pele, essa escalada agressiva na criação de insetos está se expandindo rapidamente nas províncias rurais
para atender às demandas de fabricação comercial e fornecimento agrícola. Então, bem, já é um negócio, mas a produção de insetos é realmente um grande negócio. Vejam que interessante o que está acontecendo nesse setor, digamos, não sei como chamar, setor de insetos, não sei, porque tem o avícola, o pecuário, o agrícola. Como chamamos o dos insetos? Alguém pode me ajudar com isso? Insetícola? Insetícola, como chamamos, né? Então, que o pessoal que entende dessas áreas, desses assuntos, nos dê uma ajuda. Outro assunto que também me chama a atenção é este. Olha só a próxima imagem, confere aí. Essa imagem faz parte dos documentos que o Pentágono revelou nesta terceira leva. Sim. Vamos ver, aqui são imagens? Nelas, vocês estão vendo uma espécie de esfera. Essa que estão mostrando aqui, uma esfera que já apareceu várias vezes. E há uma série de documentos que têm explicado nos mapas como elas aparecem, não é? Vamos ver se conseguimos colocar aqui na tela. É esta imagem, vamos ver se é esta imagem, aí está, não é? Nela estão tentando explicar essas como esferas que o Pentágono registrou, mas que apareceram até mesmo desde a Segunda Guerra Mundial, com os famosos Foo Fighters, em que os objetos estéricos não esféricos, que parecem de luz, têm aparecido na história, até mesmo atualmente, né? Então, deem uma olhada nesse assunto, porque me parece que é simplesmente interessante, né? Aqui, então, algumas das imagens que eles têm publicado, né? Algumas que nem vêm com explicação, por exemplo, essa aqui que é só um exemplo de como foi, não é que seja essa esfera, mas sim um exemplo de como eles têm os testemunhos que têm afirmado toda essa situação, né? Que têm visto supostamente essas aparições, esses objetos estranhos, e que no final alguns deles foram detectados por sensores militares, e isso a gente já viu bastante, mas outros que não. Não são detectados só por militares, mas são detectados por pilotos, por radares, por cidadãos, né? Que às vezes veem coisas estranhas de repente, né? Eu acho que aqui muitos da comunidade já tiveram a oportunidade de ver coisas estranhas, digo pelo que já compartilharam com a gente, e lembrando, é o que eu já falei, né? Ultimamente, que é algo que realmente nos interessa muito. Tem um espaço para vocês aqui. Se quiserem compartilhar, se quiserem então deixar em áudio um relato, uma notícia, uma situação, façam isso com muita confiança. O Telegram está disponível, deixem sua opinião ou comentário sobre qualquer situação e estaremos aqui ouvindo com prazer. No fim, que os espaços sejam importantes. Vamos ler os comentários. Já está prestes a começar o Jogo do Brasil, acho que já vai começar, então vamos dar uma pausa nas transmissões ao vivo, certo? Imagino que muitos vão assistir, mas se surgir algo importante, comento imediatamente. Caso contrário, seguimos depois. Mas então, vamos tentar, de vez em quando nos jogos, principalmente os mais importantes, tentar não transmitir, pelo menos nesse horário, né? Só se for muito relevante, né? E, bom, a toda a comunidade que está nos assistindo também no gravado, muito obrigado por isso, compartilhem, por favor. MT disse, que legal que trabalhem, eu não tenho nem dia nem noite, que coisa. Que coisa, se não tem Telegram, baixem, por favor. E lá vocês recebem o aviso de quando estamos ao vivo e também, bom, lá vocês podem deixar um comentário com a própria voz de vocês. Vamos então para os comentários. Diz aqui, ok, sempre ao vivo, diz. Entomólogo, mas é o que estuda os insetos. Mas eu me refiro ao que os produz ou ao que os cria para consumo, ou seja, como o agricultor, certo? Porque, bem, seria como o que produz, mas para consumo, como seria? Não tanto o que os estuda como faria um biólogo ou um, né? Então, como chamaríamos isso? Não sei, né? Pergunto para ver se alguém conhece o termo, suponho que sim, né? Eu suponho que existe o termo, mas... ou talvez não, porque, digo, também quantas fazendas de insetos existem? Acho que não tem muitas agora.
Digo, na China já tem, são 1000, eles dizem, que não são muitas para um país como a China. Então digo também, não são tantas assim, né? Quer dizer, mas enfim, vou continuar lendo os comentários. Diz Francisco Arce, como você tem estado? Olá. Saudações. Miguel, como você tem estado? E aí, um grande salve. Quem mais está por aqui? Astro, muito boa noite. Ele diz que deve pensar que esses sonhos querem bombardear o urânio. Seria um desastre para todos os países próximos. Os árabes vão ficar furiosos se destruírem os países deles. Pois é, sim, Miguel, quer dizer, seria... É que é um cálculo que eu acho que não, por aí não é, né? Por essa coisa de atacar assim do nada e sumir, não acho que seja o melhor. Ele pergunta se podemos encontrar outros seres. Quem sabe o que pode acontecer, ele diz. Quer dizer, não sei, aí realmente não sei. Mas suponhamos que existissem outros humanos, ou seja, que fosse possível a existência de outros humanos em outras regiões, quão viável seria isso? Ou seja, que existisse essa conexão entre um ser e outro ser, certo? Quer dizer, que houvesse esse hibridismo, certo? Como existe, por exemplo, não sei, entre leões e tigres, de repente, ou coisas assim, né? Esse José Domingues, como você tem estado? Olá, saudações. Diz, Miguel diz, parece que não se veem, que apareçam mais, o que fazem? Que pena que façam isso, esse negócio de ir, que coisa, Miguel. Diz, vamos subir mais, vamos ver. O YouTube mudou algo, agora não mostra mais quantos likes damos. Aqui não aparece mais. Que loucura, deixa eu ver, eu não tinha reparado nisso, né? Sim, então, o que deveria aparecer? Não sei, é como... Deixa eu ver se eu vejo, deixa eu ver se... Como usuário, quero dizer, né? Ou seja, me permitam. Não, sim, eu vejo, olha, dá pra ver. Ou seja, como usuário, eu estou vendo. São 36 curtidas, pessoal. É, parece que estão faltando, né? Acho eu, saudações. Diz, ou seja, como vocês estão? Diz, Gabriel, diz, não dá pra ver. E eu então, você também não está vendo, Gabriel, que doideira. Ele diz, por exemplo, quem cria abelhas é apicultor, mas se for insetos em geral, não sei, apicultor seria só para abelhas. Deixa eu ver, vou consultar aqui, né? Vamos ver. Apicultores ganado. Pecuaristas. Bom, nós demos para os que criam peixes e para os que criam insetos. Vamos ver. Diz... Pecuaristas e criadores de filhotes conhecidos por criar insetos. Quais insetos? Veja aqui. Mini pecuária. Ah, não acredito que chamem assim, né? Sério? É muito estranho. Deixa eu ver, vou pesquisar assim como mini pecuária. Sou estranho, né? O que é, deixa eu ver. O que é mini pecuária? Não, esse termo não existe. As IAs inventam coisas e não dá para confiar nisso. Se eu perguntar para uma IA, ela inventa um termo, mas esse assunto não existe. Se eu perguntar para outra IA, deixa eu ver. Se eu perguntar para esse AGPT, vamos ver o que ele me diz. Vamos ver. Existe a pecuária, a agricultura, a apicultura, mas como você chama a criação de insetos para consumo? Vamos ver. Ele fica de bom humor. Entomocultura, criação e manejo de insetos com fins alimentares, industriais e científicos. Entomocultura, agora eu vou consultar por outra parte. Não, você tem que estar consultando por outros lugares, porque senão, se você confiar assim de qualquer jeito, não dá. Diz, vamos ver, a entomocultura é uma criação de produção e manutenção de insetos de maneira controlada e em grande escala. Aí está, perfeito. Na região metropolitana de Monterrey, essa prática ganhou muita relevância, especialmente em Monterrey, na entomocultura. Isso sim, eu não esperava por essa, olha só. E aqui aparecem exemplos até de tipo, como larvas de, muitas coisas. Dizem não, e também chamam de mini-cria também.
Não, já encontrei o termo aqui também por outro lado, e sim. Mas enfim, eu gosto mais do termo entomocultura, né? Esse é o que parece mais lógico, né? Então, e depois tem a entomografia, que é o ato de consumir insetos como alimento. Insectocultura também, termo comum, mas também utilizado. Diz que é menos comum, mas também é usado para se referir à produção. Também insectocultura também é muito fácil de entomocultura ou insectocultura. Também está correto. Diz proteína de inseto. Explicando tudo isso, pecuária, vacas, avicultura, bom, pecuária, vacas e cabras e bodes e tudo, né? Avicultura, então aves. Apicultura, abelhas. Aquicultura, peixes. Entomocultura, então insetos. Aliencultura, então as salas. Não sei o quê. Bom, vamos ver, continua. O que mais? O liceu, e aí? Como você tem estado, Miguel? Ele diz para não sair de casamento. Que entomocultores. Ei, que interessante. O que te quer dizer como? Sim, aí é muito interessante, irmão. E como negócio, acho que vai ter, suponho eu, quer dizer, futuro. Nem precisa ser assim, tipo biscoitos de insetos. Pode ser para ração animal e coisas assim, né? Viticultura. Esse eu gosto mais. Está melhor, Miguel. Vamos declarar isso aqui oficialmente. A viticultura. Isso sim, assim mesmo. Ele diz, manda um alô, Miguel, o liceu. Ele diz, Niarautep. Ele diz, Niarautep. Ele diz, por exemplo, que M cria abelhas é apicultor. Já tinha lido isso. Muito bom. Ok, vamos. Daqui a pouco voltamos com as informações. Compartilhem, curtam e nos ajudem. Curtam e compartilhem. Estou aqui com as informações. Pepe, amigo, diz os vermes do maguey. Depois, sim, bom. E isso aí, qual é a ideia? Por que isso quer dizer comem? Quer dizer os vermes do maguey? Ou só colocam nas bebidas, assim, no fundo? Qual é a ideia? Não sei, vou pesquisar, mas sim. Sim, são perguntas que às vezes eu me faço, para que será? E depois acabo esquecendo de procurar. Depois eu confiro. Francisco Garza diz, os escamoles são caros e muito energéticos. Sim. Eu já ouvi falar, mas não experimentei. Os escamoles, que eu me lembre. São tipo minhoquinhas, né? Deixa eu ver. Escamoles. Não são esses os escamoles. Escamoles. Não são esses, aqueles que são tipo chapulines ou grilos ou algo assim, né? Isso é outra coisa. Eu já experimentei. São larvas de formiga, veja só. Os escamoles são larvas de formiga guigera. Limontupum picoloratum. Muito apreciadas no México desde os tempos pré-hispânicos, quando as temporadas faziam parte da alimentação cotidiana dos habitantes da Mesoamérica. Aqui estão os escamoles. Isso eu realmente não. Ou seja, fico devendo, não experimentei. E acho difícil que por aqui, talvez até tenha um restaurante que faça, mas se tiver, deve ser bem caro. Ô, gente, sabe de uma coisa? Quer dizer, sim, imaginem. O prato parece mais ou menos assim para os amigos que estão nos assistindo de outros países, porque eu realmente nunca provei. Não é assim tão comum, digamos, não, esse aqui não. Aí está, olha, esse seria o prato. São as larvas dessa formiga especificamente, né? O que são escamoles? Está aí a pergunta, né? Aí está. Digo, agora eu provaria sim, por que não? Sim, eu provaria, né? Tipo, mas aí está. O que é escamole? Está escrito aí. Criar, caviar no México, colocam aí. Pois é, tipo o caviar mexicano, vamos dizer, né? Ou é basicamente como o caviar mexicano. Muito bom, beleza? Diz aqui que tem uma formiga na África que cada uma vale tipo 200 euros porque é muito difícil de criar. Por quê? Que doido. Saudações, Miguel. Muito bom. Olha, então é isso. Continuamos conversando. Aproveitem o fim de semana e esta noite com a comunidade. Obrigado por nos acompanhar. Nos vemos mais tarde. Até logo.